Nós vamos falar hoje sobre o processo de cobrança escritural. Vamos falar um pouquinho dos cadastros de cobrança, tipo de cobrança, né, que a gente vai cadastrar, as operações de cobrança, como que funcionam, como que a gente registra e como que a gente opera a emissão dos boletos e a remessa bancária. No processo de cobrança, o principal cadastro dentro das operações de cobrança é o que a gente refere a essa parte dos tipos de cobrança. Então, o cadastro financeiro, tipo de cobrança. Aí, quando a gente cadastra um novo tipo de cobrança, a gente determina que tipo de emissão ele é. Aqui tem um cadastro feito, a gente vai criar um novo. Por exemplo, quando é uma opção carteira, quer dizer, eu vou usar um tipo de cobrança só para utilizar como filtro. Eu posso, por exemplo, utilizar um tipo de cobrança, já vi às vezes algum cliente usando, ele vai lá e determina alguma informação que ele queira centralizar em relatório ou consulta, administrativo, financeiro. Ele coloca aqui no cabeçalho, na descrição do tipo de cobrança, aquilo que ele quer, e ele simplesmente vai usar como um filtro dentro do CONS-Receber. Então, pode ser utilizado sem problema nenhum. E aí, o tipo de emissão aqui é só determinar que é carteira. Quando a gente informa carteira, ele não pede mais nenhuma outra parametrização no sistema. No caso, a gente vai pegar e vai criar uma aqui, vamos colocar aqui, boleto gráfico. Aqui entra algumas opções aqui que a gente tem para o tipo de emissão. Bom, existe a opção boleto gráfico. O que ele determina para a gente? Se a gente dividir a ação da cobrança em momento que eu gero o CONS-Receber, depois de gerar o CONS-Receber, eu vou fazer a emissão do boleto, eu utilizo essa opção, boleto gráfico, né? O que ele vai fazer? Ele vai me permitir gerar o boleto. Então, assim que eu fizer, incluir o CONS-Receber, seja através da nota, de um contrato, como for, se eu tiver um documento para receber e eu quiser então gerar o boleto, eu uso com essa opção. E você fala assim, nossa, mas hoje em dia os bancos estão todo mundo migrando para o tipo de cobrança registrada, em que o cliente tem que pegar, emitir o boleto e fazer a remessa no segundo momento. Né? Vai fazer a remessa dos documentos no segundo momento, não é junto com o boleto. Eu posso fazer? Pode. Então, empresas que utilizam a seguinte ação: a pessoa vai, gera o CONS-Receber, gera os boletos que acompanham as notas, e no final do dia ou no final de semana ou uma vez por semana ele tem que ir lá pegar os documentos que foram emitidos, os boletos, e fazer a remessa ao banco para registrar esse boleto no segundo momento. Ele pode usar essa opção tipo boleto gráfico. Ele pode usar, quer dizer, a opção boleto gráfico me dá a ação de eu gerar o boleto e fazer a remessa no segundo momento. Então muita gente acaba às vezes não usando essa opção e usa essa daqui com a preocupação de que se ele não usar esse daqui, ele não vai fazer a remessa. Ele quer fazer o boleto e quer fazer a remessa. Aqui o entendimento não é esse. O entendimento é para essa opção boleto gráfico / remessa, ela segue a seguinte ação. É o cliente que, ao emitir os boletos, ele vai gerar todos os boletos de uma única só vez, ele já quer gerar o arquivo de remessa daqueles boletos que foram emitidos, para que ele não esqueça ou não deixe para um momento depois. Assim que ele selecionou os documentos, todos os documentos, emitiu o boleto, ele já quer gerar automaticamente o arquivo da remessa, porque já vai transmitir para o banco. Então, quem tem essa necessidade usa a opção boleto gráfico / remessa. Ele gera o boleto gráfico, simultaneamente gera o arquivo de remessa. No caso, para a opção boleto gráfico, você gera o boleto de forma intermitente, a hora que você for precisando gerar os boletos, e quando você for necessário, você vai no período que você desejar, selecionar os documentos na tela de remissão, que a gente vai fazer essa ação, e gerar um único arquivo de remessa. A gente vai fazer um teste com a opção boleto gráfico, daí eu explico o que ocorre no caso com essa opção aqui na hora da tela. Boleto para impresso ele existe, pode ser utilizado, mas nós não recomendamos. Quando foi implementado o processo de cobrança, ainda existia, utilizava-se muito.
Nós não recomendamos utilizar o boleto matricial, um pré-impresso mais, né? Até porque o controle dele é manual, para registrar os números não é viável, não recomendamos. Opção de remessa. A opção de remessa é para quem não trabalha com emissão de boleto. Ele trabalha simplesmente com cobranças registradas, em que ele manda para o banco e o banco envia para o cliente o boleto, o banco é responsável pela cobrança, ele não faz nada de emissão de boleto, ele não precisa do boleto, ele simplesmente transmite ao banco para fazer a remessa bancária. A opção carteira, que é o que a gente falou, que quando eu seleciono ele não me pede nenhuma parametrização, eu utilizaria o tipo de cobrança somente para filtros de consultas na tela de pontos receber. Então a gente vai utilizar boleto gráfico. Quando eu habilito o boleto gráfico, ele me pede os dados da conta, que são os dados da conta do sistema aqui, né? Mas aqui eu vou usar isso do Itaú mesmo. São dados que ele vincula dentro do ponto receber para saber qual conta é essa informação do tipo de cobrança. Aqui já tem algumas informações para o boleto, se ele é com aceite, sem aceite, o padrão do Banco do Brasil, que é um A ali. Então, vamos colocar aqui que é sem aceite. Isso aqui, aí a pessoa fala assim, mas o que eu tenho que preencher? São instruções que normalmente a pessoa vai colher junto ao banco. As parametrizações que a gente vai fazer aqui, elas são colhidas junto ao banco. Então, arquivo de licença. Por que o sistema pede o arquivo de licença? Eu vou pegar aqui um arquivo de licença qualquer que eu tenha aqui. Você vai falar do problema? Nesse caso aqui, esse arquivo de licença aqui é do Banco do Brasil. Então eu vou pegar esse arquivo de licença de uma empresa qualquer, do Banco do Brasil, e vou selecionar. Por que a gente utiliza o arquivo de licença? O arquivo de licença é necessário que a gente trabalhe com integração com um componente, e esse componente que eu utilizo no sistema, a empresa adquire uma licença, né? Os valores são de acordo com o que estão estabelecidos em contrato. E esse arquivo de licença a empresa contrata para o CNPJ, né? Paga um determinado valor para implementar a carteira que ele vai utilizar. Que é hoje o valor está em R$600, né? Esse vídeo pode ser assistido em período diferente, pode ter valores diferentes. Para as próximas carteiras, a pessoa, por exemplo, utilizou, nós cadastramos o Banco Itaú, aí o cliente na implantação definiu que vai usar 2 carteiras, em negociação ficou estabelecida a implantação de 2 carteiras de cobrança. Passado alguns meses, a empresa precisa de uma nova carteira, aí não vai mais trabalhar com o Banco Itaú, agora ele quer trabalhar com a Caixa Econômica, ou mesmo dentro do Banco Itaú, ele quer trabalhar uma carteira diferente, ele estava numa carteira simples, agora quer uma registrada, ele mudou a opção da carteira dele e ele precisa cadastrar um novo tipo de cobrança para fazer essa ação. Então a gente cobra hoje, né, é padrão da Infocir, a gente cobra R$150, R$300, 150 no valor anterior, R$300, que é cobrado por quê? Esse valor a gente cobra para implantar a nova cobrança e fazer as ações de teste. Que a gente tem que configurar o tipo de cobrança, mandar as remessas para o banco, fazer a validação. Existem vários ajustes que são feitos. Esse processo, esse valor é cobrado sobre esse serviço, né, que a gente faz aqui de implantação de uma cobrança de uma nova carteira para o cliente. Tá. Uma vez selecionado, o cliente determinou qual banco ele vai trabalhar, a primeira informação que a gente pede para o cliente é esse padrão de informação aqui. A gente precisa do cliente alguns dados que vão ser, que a gente precisa para gerar a informação da cobrança. A gente precisa das seguintes informações. Vou abrir aqui só para a gente... eu estou pegando a imagem aqui primeiro de apresentar. A gente precisa de algumas informações. A gente precisa da informação do CNPJ da empresa, os dados que a gente precisa para poder colocar a cobrança no cliente. Então o cliente liga, eu queria usar uma nova carteira, o que eu tenho que fazer? A gente pega e pede essas informações aqui. Eu vou apresentar na tela aqui. Eu estou mostrando o nome de um cliente aqui. A gente precisa
da razão social da empresa, a gente precisa do CNPJ da empresa, do CEP da empresa e qual é a atividade da empresa. Nesse caso aqui, ela é uma corporação imobiliária. Se é um comércio, é uma indústria, então a gente precisa do nome, da razão social, CNPJ, o CEP e a atividade da empresa. São essas informações necessárias e a partir disso qual é o banco que a empresa vai trabalhar e qual é a carteira de cobrança que ela vai utilizar. Então, com essas informações é que a gente gera um arquivo de cobrança, né? Para cada banco, carteiras diferentes, variações diferentes, e existem dados diferentes entre um banco e outro, que a gente precisa para poder cadastrar o tipo de cobrança. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui agora, a hora que eu selecionei o arquivo da licença, eu informei qual é a carteira no componente que a gente trabalha. Uma vez selecionado, a hora que eu informo aqui no cadastramento qual é a licença que eu estou utilizando, esse botão configurar dados, ele vai me habilitar campos e informações pertinentes ao banco e à carteira que eu estou utilizando. Então, se eu tivesse talvez uma carteira diferente para o mesmo banco, ele me pede dados aqui diferentes, tá? São informações que podem ser diferentes entre cada banco. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, uma licença da apoio informática, carteira 18, ó, agência, conta, código de convênio, variação da carteira e sigla do cedente. Mas onde que a gente pega essas informações? Quem que passa essas informações? São informações que são passadas pelo banco. Então, a empresa tem que entrar em contato com o banco e solicitar esses dados. A primeira informação que a gente precisa para gerar o arquivo da licença é o banco e a carteira. Depois de gerado o arquivo de licença, quando a gente vai implantar, cadastrar o tipo de cobrança, é que a gente vai saber os dados que são solicitados. Isso, o componente que a gente trabalha é que pega essas informações. Se a gente fizer uma ação diferente, eu vou sair dessa tela, eu vou pegar uma licença de um outro banco. Então eu vou vir aqui, vou pegar a licença aqui agora da Caixa Econômica, que é o 104. Vou abrir a configuração dos dados do contrato. Ó, observe que para a Caixa Econômica, os dados que ele pede são diferentes. Ele está pedindo aqui agência, código do cedente e sistema antigo. Então são informações que são apresentadas aqui na hora que eu seleciono o arquivo de cobrança, o arquivo da licença. Então eles podem ser diferentes. Ok? Nesse caso aqui, vamos colocar qualquer informação aqui, código do cedente, sistema antigo, aqui provavelmente vai ser uma letra ou alguma coisa assim. Espécie de documento. O padrão é duplicata mercantil, mas pode existir outras opções aqui. Tá? Padrão das empresas normalmente é duplicata mercantil. Faixa do nosso número para impressão do boleto gráfico. Quem trabalha com remessa precisa dessa informação? Existem casos que sim. Quem trabalha com remessa em que o banco emite o nosso número não precisa dessas informações. Aqui o sistema vai exigir que seja preenchido alguns padrões. A gente vai dizer que a gente vai começar aqui com o primeiro número inicial 1, o próximo número a ser emitido, que é o 1. Por que o próximo número? Porque isso aqui pode ser que a empresa já está utilizando o boleto em outra cobrança, em outro sistema, então ele pode colocar o último número que foi utilizado e continuar dali para frente. Qual que é o fim do nosso número? Então os intervalos normalmente são grandes, né? A gente pode colocar um intervalo grande aqui de numeração. Qual é o padrão para a geração do arquivo remessa? Qual é o padrão para a geração do arquivo retorno? Isso aqui pode ser diferente, ó. No caso, estão iguais, mas existem bancos que têm padrões diferentes no retorno. É diferente entre a remessa e o retorno. O padrão mais utilizado é o KNAP 400. Só que existem opções que você vai ter que usar o FEBRABAN. O layout do arquivo de remessa é diferente. Quem tem que determinar essa informação? Quem solicita e determina isso aqui é o banco, não é a empresa, não somos nós desenvolvedores, muito menos o cliente. É o banco falar, você tem que trabalhar com o modelo KNAP 400, que é o padrão que a gente trabalha. Ok, então vamos determinar que é o KNAP 400. Eu vou confirmar então os dados aqui de configuração aqui da conta de cobrança. Quando eu registro aqui, ele tem algumas opções aqui embaixo. Sistema de crédito cooperativo.
são informações pertinentes a bancos cooperados. Então tem uma série de detalhes para bancos cooperados, que normalmente são bem mais complexos do que um sistema de cobrança para Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, são os bancos padrões que a gente tem. Os bancos cooperados ele tem várias informações e detalhes diferentes, que os bancos cooperados trabalham muitas vezes com um sistema de banco correspondente. Então a pessoa contrata a cobrança do Sicoob e usa o banco correspondente Banco do Brasil. Aí tem quase que ter uma conta no Banco do Brasil que o Sicoob abre, mas é uma operação de cobrança. Quem é responsável por isso é o banco, mas na hora da remessa tem vários detalhes aqui que precisam ser respeitados e tem mais esses parâmetros que podem ser utilizados. Pode falar. Mas a licença vai ser lá do Sicoob, Sicredi, esses bancos cooperados, normal. A licença, a hora que a pessoa vai selecionar aqui, ó, é a licença do Sicoob, que ele selecionou lá. Quando eu for fazer a geração 756 Banco Sicoob. Quando eu for fazer a geração lá no Cobre Bem, eu vou fazer para o banco que eu estou trabalhando com a cobrança. Você está trabalhando com a cobrança. Ali são só parâmetros que eu tenho que marcar. Exatamente. Se eu utilizo a cobrança de um banco cooperado, a gente está usando o exemplo Sicoob, a licença é Sicoob, só que os dados aqui que a gente tem, para selecionar ele aqui, eu provavelmente vou precisar preencher informações pertinentes ao Banco Sicoob. Mas quando eu tenho que preencher isso aqui, em que momento eu tenho que preencher isso aqui? Isso aqui normalmente é o trabalho da implantação da carteira que a gente vai fazer, né? Por isso a cobrança que a gente faz, porque no momento dos testes que a gente envia para o banco retorna com uma crítica: olha, está faltando lá o código do convênio líder que tem que ser informado. A gente vai vir verificar no tipo de cobrança, que dado que a gente tem que marcar, que informação que eu tenho que registrar, fazer um novo teste junto ao banco. Então, isso aqui é só salientando, são informações para bancos cooperados. Ok? Bom, preenchido esses primeiros dados aqui do cadastro de cobrança, dados complementares. Observe que eu tenho esses primeiros dois campos desabilitados. Ó, instruções para remessa. Isso aqui é utilizado quando eu seleciono a opção remessa. Se eu determinar que é remessa, ele habilita esses dois campos e eu vou utilizar quando necessário. Então, se eu estou determinando que gera o nosso número, então instruções para o banco. Então o banco vai gerar o nosso número, eu marco. Quer dizer, o banco é quem vai ser responsável pela geração do boleto e a geração do nosso número. Eu não vou controlar nada, não vou controlar nenhuma informação. Eu só estou transmitindo ao banco a informação dos títulos. Eu vou selecionar essa opção. Não, eu vou fazer a geração do nosso número. O banco vai emitir boleto? Vou marcar que o banco vai emitir boleto. Essa opção ela só habilita, então, a hora que eu tiver com a opção boleto remessa. gráfico / remessa, Não. E remessa ou não? Não, só remessa. Só remessa. Só remessa. Ok? É específico de quem utiliza remessa. Quem faz boleto não utiliza essas duas opções. Na geração do código de barras, eu posso utilizar uma opção. O código do nosso número ele pode ser sequencial, é o mais utilizado. É o mais, 90 e poucos % é utilizada essa opção. Mas eu posso utilizar o número do documento? Pode. Até uma observação. A opção do documento é utilizada apenas para necessidades específicas de alguns clientes e não deve ser utilizada sem prévia consulta junto ao suporte, até com instrução do próprio banco. Utilize como padrão a opção sequencial. Então já tem um aviso aqui, um alerta. A opção padrão é essa daqui. A opção de recibo aqui, recibo do sapato, quantidade de índices demonstrativos aqui, ela é utilizada na impressão do boleto, na opção recibo, em que tem alguns dados que podem ser impressos lá, normalmente para os modelos que são configurados, não para os modelos padrões, para esses modelos personalizados que é utilizada essa opção. Caso queira alguma descrição fixa aqui, para que ele seja impresso no recibo, é uma opção que pode ser utilizada. Eu tenho a opção aqui, utiliza boleto, ele apresenta para mim no combo, boleto gráfico, as opções de boleto que eu tenho. Então eu tenho boleto padrão, eu tenho boleto que ele imprime como se fosse um carnê, né? Se a gente lembrar os carnezinhos lá das lojas de calçado, no cantinho esquerdo vem lá o
a gente lembrar do carnê que a gente financia carro, é bem parecido. Então, é o carnê onde eu tenho o recibo na lateral ou direita ou na lateral esquerda e a ficha de compensação que é impressa junto a esse recibo. Então, são layouts de boletos que eu posso selecionar. Nos testes a gente vai mudando e determinar qual boleto, o modelo que você vai utilizar. Então, o recomendado é que se use a opção que fica mais adequada aqui. O personalizado a própria palavra diz, não, quando eu seleciono personalizado, ele me habilita aqui uma nova aba e eu vou ter que incluir aqui uma programação em HTML para fazer a impressão do boleto. Isso aqui, mas eu posso utilizar, o cliente tem um padrão de boleto cheio de detalhes e informações, você pode desenvolver? Pode, existe um custo para isso e nós utilizamos para isso o boleto personalizado, que uma vez disponibilizado para o cliente, ele pode utilizar para outras carteiras que ele venha a ter, ok? Por padrão, sempre utilizar as opções que a gente tem aqui. Vou deixar o modelo padrão aqui, tá? Boleto para impresso, você tem que configurar as colunas, não vem nem ao caso. A opção de imprimir, você pode colocar a opção vídeo impressora. Para boleto, vídeo ele abre na tela, que é o que a gente mais usa, né? Até para conferir alguma informação, ou eu posso mandar direto para a impressora. Local de pagamento, se vocês lembrarem, no boleto, no cabeçalho do boleto vem escrito local de pagamento. Ela pagava em qualquer agência, banco até o vencimento. Existem bancos igual cooperados que eles querem escrever assim, pagável preferencialmente até nas agências Sicoob. Então, o padrão que for necessário, você pode alterar aqui. O padrão dos boletos é essa descrição. Pode ser alterado e é nesse local que você altera essa informação. Sacador avalista é uma informação impressa no boleto, quase no rodapé, próximo ao código de barras, que é preciso que seja impresso quem é o sacador. Selecionar essa opção, você tem que cadastrar o cliente que é o sacador, que normalmente às vezes pode ser o cadastro da empresa, selecionada, e tem que ser impresso essa informação. São dados bem específicos aqui, quando necessário, basta cadastrar e selecionar aqui o cliente aqui para que seja impresso. Valor do boleto, instruções e configurações gerais. O valor do boleto hoje normalmente já não é mais utilizado, né? Antigamente era muito utilizado, você colocava o valor do boleto como instrução, até no boleto, no código de barras, essa informação. Então você preenchia aqui, ele já destacava na impressão do boleto. Hoje, se você fizer isso aí, o cliente normalmente pode requerer os valores que foram pagos de valor de boleto, então não recomenda-se usar. Tem empresa que quer usar, está disponível aqui. Isso é aquela taxinha que ele cobra por emissão de boleto? Por emissão de boleto, que a empresa normalmente cobrava de você, destacava no boleto separadamente a taxa de cobrança, né? O valor referente à despesa de boleto ou de cobrança já vinha destacado na emissão do boleto, uma vez colocado aqui. Hoje não se utiliza mais essa opção. Margem superior. Isso daqui é importantíssimo na implantação, porque quando você vai colocando a margem superior, ele determina na impressão da folha onde é que vai ficar o código de barras. Se você está usando uma folha inteira, o código de barras pode ficar na segunda folha, ele imprime errado. Então, nos primeiros testes, você dá bastante trabalho, você vai lá, coloca a margem, aumenta, aí vai lá, imprime, volta aqui, muda a margem para poder apresentar no sistema a margem de forma correta. A hora que a gente precisa para a impressão do boleto. Uma vez configurada, segue o padrão. Não identifica valores no código de barras, quer dizer, o padrão é você levar no código de barras os valores no código de barras. Então, se você desmarcar essa opção, ele não leva as informações de identificação de valor no código de barras, ele fica zero. Imprime a observação do título. No documento, para receber, tem um campo observação no rodapé. Você abre o título, na parte do rodapé tem um campo observação. As empresas às vezes utilizam para algum dado importante. Se quiser, pode ser utilizado, ele vai ser impresso no meio das observações do campo mensagem do boleto. Esse campo de observação, ele busca de onde? Esse aqui? Da observação do título, que está dentro do título no ponto de receber. No ponto de receber. Observações que você queira apresentar no boleto, de forma fixa, em todas as impressões de boleto, você tem que usar esse campo, instruções de boleto. Essas opções variáveis aqui eram para boleto para impresso, não se utiliza.
Instrução de boleto está lá, pagar somente agência, a instrução que o cliente quiser colocar aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, pagar somente no banco credenciado. Vamos colocar um texto qualquer aqui. Aqui a gente tem o caminho das imagens do boleto. Você seleciona aqui, o sistema tem no Amplos, ó, eu tenho aqui a pasta Amplos. Dentro da pasta Amplos eu tenho a pasta Cobrança Escritural. Nessa pasta Cobrança Escritural, vou até abrir ela aqui para a gente falar um pouquinho dessas informações. A gente tem alguns dados aqui, que são eles. A informação aqui, ó, de que cobrança escritural, eu tenho boleto personalizado, quer dizer, aqui eu tenho os boletos que eu personalizei, estão aqui registrados. Eu tenho imagens de boleto, que me mostram as imagens para a gente imprimir no cabeçalho do boleto. Então, a gente tem aqui os padrões das imagens dos bancos. A gente tem aqui o instalador. Por exemplo, eu vou utilizar a cobrança, aquele acesso ao cadastro de cobrança. Se eu não tivesse instalado esse componente aqui, o que aconteceria? Ele me apresentaria uma mensagem de erro. Quer dizer, a máquina onde você vai utilizar o acesso ao cadastro de cobrança, vai fazer emissão de boleto e remessa, obrigatoriamente tem que ter instalado esse componente aqui. Então a pessoa acessa a pasta Amplos, instalador, e registra instalar para ele registrar essa DLL do componente. As licenças, aqui eu tenho várias licenças de teste, aqui, várias licenças de clientes. Então você coloca aqui o arquivo de licença que vai estar disponível para aquele cliente, para o tipo de cobrança dele. Aqui a gente tem a pasta remessa, que são duas pastas que eu criei de teste. Pasta remessa, para a gente criar o arquivo de remessa, ele vai jogar aqui nessa pasta. Os retornos bancários, jogar aqui os arquivos de retorno que a gente recebe do banco. Uma vez baixado, esse aqui é um arquivo de retorno, uma vez baixado o retorno bancário, a gente tem aqui as pastas baixados, que ele apresenta as informações dos arquivos de retorno, né, onde vai estar o arquivo de retorno aqui. E a gente tem o arquivo de log, a cada baixa ele vai criando os logs dos arquivos. A gente tem informações importantes aqui no momento do retorno bancário. XML aqui ele cria aqui, mas não tem nenhuma informação importante. Então é um padrão da pasta que a gente tem, importante, que a gente tem que observar. Então o arquivo da imagem eu seleciono aqui, dou um confirmar, ó, ele registrou o caminho da imagem aqui, para que a hora que ele for montar o boleto ele consiga pegar a imagem e colocar no boleto. Um detalhe simples, mas importante. Vamos supor que eu trabalho em rede e eu uso a cobrança na minha máquina e existem mais máquinas que também fazem processo de cobrança. Gera o arquivo de remessa e gera boleto. O que ocorre? Se você deixar caminho D, toda máquina que for usar cobrança tem que ter esse caminho aqui selecionado. O que eu recomendo utilizar? Se você tem o Amplos no servidor, instalado no servidor, para que você não tenha conflitos ao acessar a cobrança nas outras máquinas, utilize os caminhos de rede, // servidor, // a pasta Amplos lá, que ele compartilhou a pasta Amplos. Eu até recomendo na instalação utilizar assim, criou uma pasta lá no servidor, compartilhada, dentro da pasta compartilhada tem a pasta Amplos, que dentro da pasta Amplos tem lá o caminho onde estão as imagens aqui. Se você fizer isso aqui, o que vai acontecer? Você vai poder utilizar a cobrança de qualquer lugar no caminho da rede, desde que aquela máquina esteja na rede. Se você colocar D, cada máquina vai ter o drive D, a pasta Amplos, cobrança, que normalmente para a instalação do Amplos a gente recomenda diferente. A gente recomenda que instale o Amplos no servidor e crie atalhos para as máquinas. Não precisa instalar em todas as estações, né? Algumas pessoas têm dúvidas com relação a isso. Pode ser utilizado dessa forma. E para isso, utilizar esse padrão, porque daí você vai conseguir acessar o cadastro, emitir os boletos de qualquer máquina e todas as informações vão estar sendo registradas no mesmo caminho, na mesma pasta que fica no servidor. Uma recomendação simples, mas importante, que muita gente às vezes acaba configurando e acaba conseguindo usar a cobrança só numa máquina.
consegue acessar em outra máquina. Então a gente estava falando do caminho das imagens, é importante então essa questão de fazer o mapeamento, endereço do cliente a ser considerado. Bom, no cadastro do cliente, nós temos o endereço principal, que está dentro do cadastro. Né? Tem um campo endereço de cobrança. O endereço de cobrança fica ali, o cadastro do cliente na trivia do lado esquerdo tem lá endereço de cobrança. Quando eu cadastro um cliente, ele automaticamente cria um endereço de cobrança e o endereço de entrega igual ao endereço principal. Ele automaticamente cria. Mas e se o cliente for lá e alterar o endereço principal, ele altera o endereço de cobrança? Não. Você tem que daí ir lá e fazer a alteração e nomear quem é o endereço principal. Porque o cara pode ter vários endereços de cobrança, mas ele tem que ir lá e marcar qual é o endereço principal. E aí o sistema vai utilizar aquele endereço de cobrança principal para fazer a emissão do boleto. Aqui realmente fica a cargo do cliente decidir se ele vai usar o endereço principal ou se ele vai usar um outro endereço de cobrança. Fica por responsabilidade do cliente. Tá? A próxima aba aqui são informações para remessa bancária. Então, pasta do arquivo de remessa. Aqui a mesma recomendação, // servidor / a pasta amplos lá e denominar qual é a pasta dentro da pasta remessa que você vai salvar. Supõe-se que o cliente tenha várias carteiras. Recomendo criar dentro da pasta remessa informações do nome da carteira que você está utilizando, para que ele gerar o arquivo não ficar tudo dentro da mesma pasta. Aí eu tenho cobrança do Itaú, carteira simples e carteira registrada. Então você vai lá e cria remessa, cria uma pasta Itaú registrada e Itaú simples. Aí eu tenho cobrança no Itaú e no Bradesco. Cria dentro da pasta remessa Itaú, Bradesco e nomeia aqui dentro do cadastro qual é a pasta daquela cobrança para ele salvar o arquivo de remessa lá dentro. Fica mais organizado e mais fácil para quem vai utilizar. Número sequencial da remessa. Todo arquivo de remessa que a gente gera, ele tem que seguir um padrão. Ele tem uma numeração sequencial. Então, vou começar a utilizar número 1. E ele vai auto-incrementando esse número conforme você vai gerando os arquivos de remessa. A hora que você gera o arquivo de remessa, ele pega esse número, soma mais 1, gera o arquivo e atualiza a informação aqui no cadastro. O próximo arquivo já vai ter a numeração correta. Então ele vai somando os números aqui para a gente. Nome do arquivo de remessa ao gerar. Se eu colocar padrão, ele vai pegar como padrão esse nome aqui do arquivo de licença, que traz o CNPJ, o banco e a carteira, e mais o arquivo, o número sequencial. Mas o banco tem uma informação diferente, e para a informação diferente dele eu tenho que colocar algum outro nome antes. Lá no Bradesco é COB mais uma data não sei o que. Então eu posso colocar fixo o nome e ele vai somar ao nome o número sequencial. Eu quero acrescentar a data no arquivo de remessa. Ele vai colocar esse nome mais a data mais o número sequencial. Então cada banco tem uns detalhes. Inclusive a gente está acrescentando aqui novos padrões agora. Tem banco que tem que colocar o ano, mês e o dia, outro é o dia, mês e o ano. É bem complexo essa questão aqui. A gente consegue atender quase todas as opções. Tem casos que infelizmente tem que gerar e ir lá mudar um nome para poder transmitir. Na verdade é uma solicitação aí das empresas, na verdade, de uma padronização, né? Já que agora não vai mais existir a cobrança sem registro, então o pessoal pediu uma padronização dos layouts, né? Que cada banco tem um layout diferente de cobrança. Seria o ideal aí. A gente não precisaria nem ter o arquivo do componente. Eu li uma matéria sobre isso daí que o pessoal está pedindo para a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, usar o mesmo padrão para o banco A ao Z. Não ter cada banco um padrão diferente. Porque, na verdade, quem tá pedindo isso daí são as empresas de desenvolvimento. Porque é uma dor de cabeça aqui. Cada banco tem um layout diferente. Um padrão diferente. Rapaz, exatamente. É bem complicado. Por isso que nós utilizamos um componente que para a gente customizar cada layout de banco, não tem jeito. Tem que ter uma equipe de desenvolvimento só para fazer isso.
Ok? Então vamos usar aqui o nome padrão dele. Código de instrução de cobrança. Mas eu estou fazendo um cadastro, qual que eu tenho que utilizar? A gente não tem como definir, porque cada banco é um padrão. E no momento que a gente começa a fazer a transmissão para os bancos, a transmissão de teste, é que o banco faz a crítica e a gente vai identificar no manual do banco qual que é a instrução que a gente tem que colocar, se é 1, se é 2, se é 3. Existem mais de uma instrução ainda que tem que ser mandada. Nesse caso aqui, instrução de cobrança. Baixa e devolve, não baixar, não devolver. Mas eu devo utilizar sempre essa. Cada banco, na hora da validação, é diferente. E a gente vai identificar no momento que a gente está fazendo as ações de teste. Enviar instruções de cobrança no arquivo de remessa. Também, instruções aqui de cobrança são protestar após 5 dias do vencimento, multa e juros de tanto. São informações que o sistema gera automático e a gente pode mandar no arquivo de remessa essa informação. Então, ok? Então, aqui nós temos tudo que se refere ao cadastro do tipo de cobrança. Não são poucas informações e que a gente tem que corriqueiramente no teste vir, voltar, preencher e é um processo trabalhoso, faz parte da ação do cadastramento, tá? Vou gravar aqui, dados do contrato. Eu devo ter saído aqui da tela e não permaneceu o registro que eu informei. Vamos informar aqui. Próximo nosso número. Fim nosso número. Tem banco que esse padrão do fim nós temos que usar um padrão para determinar, principalmente banco cooperado aqui. Você não pode usar qualquer informação. O próximo nosso número já tem uma estrutura de código, mas são instruções que eles normalmente já enviam aí já. Normalmente o fim do nosso número tem. Porque ele vem registrar contrato. Okay. Criei o cadastro aqui, boleto gráfico que a gente vai utilizar. Então agora nós vamos nós vamos criar um ponto de receber. Tem registrado aqui, vamos criar um novo aqui. Uma empresa qualquer. Eu vou selecionar aqui, boleto gráfico. Aqui que eu mencionei a informação do tipo de cobrança lá, a carteira. Por que o cliente pode criar a carteira? Se ele selecionar aqui, colocar uma descrição que ele quiser utilizar, ele pode utilizar como filtro aqui, para quem não faz cobrança. Não, mas o cliente faz cobrança, ele determina essa informação. Então, boleto gráfico, certo? Mas eu vou fazer um documento, eu não sei qual carteira é. Então, eu vou jogar em carteira, na hora de fazer o boleto, eu vou determinar qual banco. Não tem problema nenhum. Informações complementares, eu tenho aqui, da tabela financeira, que o sistema vai buscar os dados para aplicar juro, multa e instruções de protesto. Então, a gente vai utilizar aqui uma delas aqui. Vamos pegar aqui essa duplicata. Eu vou acessar o cadastro lá e a gente vai fazer uma manutenção nesse cadastro. Vou botar aqui na aba principal. Eu vou criar algumas parcelas aqui. Mais 9, mais 10, mais 11, mais 12. Ok? Então, para todos eles, a instrução de juros e multas está relacionado à tabela financeira duplicata. É aqui que a gente determinou a informação. No caso de emissão de nota, a informação do tipo de cobrança já vem lá da nota. No próprio pedido já tem um campo de tipo de cobrança. Mas os vendedores não sabem qual utilizar. Sem problema. Então, o padrão, eles usam carteira. E na hora da cobrança, ou qualquer também uma informação que seja registrada, ele traz para o ponto de receber, mas o sistema permite que você mude na hora da emissão. A pessoa do financeiro determinar qual cobrança realmente vai para quem e qual banco vai. Eu vou acessar aqui o cadastro financeiro, tabelas financeiras. Nós estamos utilizando esse aqui, essa duplicata. A duplicata, ele está aqui, não tem instruções de desconto. Eu quero dar um desconto para o cliente para quem pagar antecipado. É aqui que você vai colocar a informação. Eu posso informar só em percentual? Não, também posso informar em reais. Né? Normalmente é em percentual. Ele vai fazer o cálculo e vai imprimir nas instruções do boleto o valor em reais, considerando o valor do documento. Não, mas esse boleto aqui não tem desconto não. Quantos dias de vencimento, né, antecipado que pode ter desconto? A mesma coisa para os juros.
Ó, aqui está 5,9% ao mês, juros simples. Aqui está 0 dias após o vencimento. Então, depois do vencimento, já vai começar a aplicar o juro. Tem multa, mesma regra, abatimento, instruções de protesto. Eu quero que ele proteste após 5 dias do vencimento, considerando dias úteis. Imprime o juro sobre a multa, sim ou não. Então, aqui que faz a parametrização de como você quer que seja impresso instruções de juro e multa relacionado ao boleto e a remessa bancária. Então, nós fizemos o conto receber, criamos um cadastro tipo de cobrança. A partir desse momento, a gente tem que acessar a tela de emissão de boleto, remessa bancária. Aqui no processo de emissão de boleto, eu tenho que selecionar documentos que tenham o mesmo tipo de emissão. Eu não posso lá pegar um documento que é remessa e fazer junto com um documento que é boleto, as impressões ou gerar o arquivo. Então, por isso que tem essa opção aqui no cabeçalho da tela. Aquele documento que a gente acabou de criar, ele está num tipo que é carteira, aquele tipo de cobrança é carteira. Então, selecionei carteira, bom, mas agora eu quero determinar que eu vou usar para esse cliente o boleto gráfico que a gente está utilizando aqui, quer dizer, a cobrança para esses boletos eu vou utilizar aquela opção lá. Eu vou selecionar aqui os documentos, eu vou vir alterar tipo de cobrança. Detalhe, alterar tipo de cobrança e fazer o estorno de um boleto emitido somente uma pessoa com permissão. Então existem permissões no cadastro do usuário. Vamos lá acessar, vamos dar uma olhadinha que informação que está lá no cadastro do usuário. No cadastro do usuário a gente tem esse parâmetro aqui, ó, na parte da cobrança. Receber, cobrança escritural, estorna as operações de emissão e remessa. Se o usuário não tiver essa opção, ele não consegue fazer o estorno. Emitiu o boleto, não vai ser essa cobrança, vai mandar para cobrança em outro banco. Emitiu o boleto errado, quero estornar porque o cliente vai pagar em carteira. Então, o usuário tem que ter essa opção. E altera o tipo de cobrança. Então, aquela ação que eu vou fazer agora de mudar a cobrança, somente o usuário com permissão. Ok? Vamos voltar na nossa cobrança. Cobrança escritural, emissão de boletos, carteira. Tem o filtro de data de emissão de documentos, filtro de data por vencimento. Né? A gente tem uma opção de filtro avançado aqui. Uma vez marcado, ele abre a tela para você fazer mais opções de filtro. Eu quero todos os documentos com valor acima de R$100, que menos de R$100 não compensa pagar a despesa de boleto. Você pode utilizar esses filtros. Eu quero todos os documentos que estão em carteira ou só documentos de um determinado vendedor. São opções de filtro que você tem, pode ser utilizado. Ok? Uma mensagem aqui, uma informação de data que ele não preencheu. Vou marcar aqui um período correto aqui. Observação. Mas eu trabalho para isso, né? Sai daí que eu quero ver. A verdade, essa merda nessa tela ninguém usa. Daí. Eu falei, ele vai cair na armadilha, mas deixa ele. É bom pra ele ver. E mandar arrumar isso daí. Cara, esse aqui, cara. Não tem como você fechar a tela. Você quer desistir, você entrou ali e quer desistir, você não tem como fechar. Anota aí pra pôr lá o botãozinho pra sair. Não tem o X em cima, não tem como sair embaixo. Você é obrigado a preencher todo o processo e ainda tá com problema, tá com erro. E ó, falar pra você, sabe de quando você tá com erro? É muito tempo. De uns 5 anos atrás, ou mais. Ninguém usa, cara. E aí quem vê o erro não passa para arrumar. Quem usava isso daí era a Dani. Bom, então voltando aqui para a tela então da emissão dos boletos, a gente viu o filtro avançado aqui. Entre as opções que a gente tem aqui, então eu vou selecionar os documentos, eu vou alterar o tipo de cobrança, que nós vimos que o cliente lá, o usuário tem permissão, eu vou selecionar o boleto, a cobrança que eu vou utilizar, aquele que a gente cadastrou como boleto gráfico.
né? Vou mudar a opção do filtro aqui agora para boleto gráfico. Vou selecionar os documentos que eu quero emitir os boletos e a gente vai fazer a geração dos boletos. Legal, vamos tentar então, antes de fazer o boleto, vamos gerar o arquivo de remessa? Opção não válida. Quer dizer, você está tentando fazer a remessa do documento, você nem emitiu o boleto. O padrão nesse caso aqui é boleto primeiro, certo? Eu só poderia selecionar, gerar arquivo de remessa se o arquivo nessa tela de emissão já fosse remessa, não passasse pelo processo de cobrança, de emissão de boleto, desculpa. Eu tenho a opção boleto para impresso, eu tenho emissão de boleto gráfico e gera remessa, que também não é válida. Então a opção que nós selecionamos é emissão de boleto, ok? Então vamos clicar em emitir boletos. Ele está dando uma mensagem aqui de quanto que falta da numeração para a emissão do boleto. Ó. Dizendo que falta um número grande aqui ainda. Ó, essa informação aqui, esse layout a partir desse campo que envolve o recibo do sacado aqui, não, desculpa, esse recibo do sacado é a próxima página, que é a ficha de compensação. Ele é um layout de acordo com o padrão da FEBRABAN. Às vezes acontece de mandar para algum banco e o banco questionar, mas a largura aqui não está de acordo com o padrão. Com relação ao padrão, a layout, a informação relacionada o que envolve esse padrão da ficha de compensação, normalmente ele é aprovado. Alguns bancos, quando questionam, a gente trata com o componente e a gente não teve nenhum problema. Existe uma situação aqui nessa emissão que ele está emitindo o recibo de sacado aqui. Se você observar, o recibo de sacado, na verdade, ele é essa parte aqui em cima. Ó. Então, quer dizer, na próxima página, que ele tem a próxima página aqui, ele jogou a informação do recibo do sacado, que deveria estar aqui, para a página anterior. Isso é muito comum quando a gente começa a fazer os testes. É aqui que a gente faz o ajuste da margem superior no cadastro tipo de cobrança. Agora eu vou lá, mudo a margem para que a margem superior aqui fique um pouquinho mais para baixo e ele ocupe corretamente a folha. E essa informação passa a fazer parte da próxima folha. Então isso aqui tudo é feito nos testes quando a gente está configurando a cobrança, para que o boleto fique certinho dentro de uma folha, não ocupe uma outra folha. A gente tem aqui local de pagamento, que a gente viu lá no tipo de cobrança, a informação ele colocou padrão. Se precisar alteração, no cadastro tipo de cobrança a gente registra essa informação e altera lá. Data do vencimento, agência, informações aqui do documento, né, espécie, duplicata mercantil, a gente informou que aceite era não. Data do processamento é quando eu emiti o boleto, o nosso número, ele está montando. Instruções. Nós colocamos o juro para apresentar a informação de juros após o vencimento. Então, ele já, após o vencimento, cobrar juros de 0,49 ao dia. Então eu fui lá e nós cadastramos e com aquela informação ele identifica o valor do documento e já apresenta o valor dos juros em reais. Pagado somente banco credenciado. Se nós lembrarmos isso aqui, foi uma instrução que eu digitei lá no cadastro do tipo de cobrança. Ele apresenta aqui entre as instruções do boleto. Protestar 5 dias após o vencimento foi uma instrução que eu coloquei lá lá na tabela financeira para ele protestar. Então eu disse, protesta após 5 dias. Ele monta a mensagem, apresenta no boleto e ele vai à instrução na remessa. Existem campos que vão no arquivo de remessa que determinam que esse documento tem que ser protestado após 5 dias. Lá na tabela financeira que eu registrei, ele, além dele montar o texto aqui, ele vai essa informação também entre as informações do arquivo de remessa, para quem trabalha, lógico, com cobrança registrada. Dados do documento, dados do cliente. Lembra do sacador avalista lá no campo do tipo de cobrança? Quando preenchido, ele imprime aqui na frente quem é o sacador avalista desse documento. Aqui no layout de boleto que a gente selecionou, tem o recibo do sacado bem grande aqui e o boleto no rodapé da tela. Existem modelos lá de boletos
que imprime 3 boletos desse numa única página. Então, recibo sacado, ficha de compensação e o outro recibo. Ficha do caixa. Ficha do caixa lá, né? Não é muito mais utilizado. Não é mais utilizado. Ok? Então, bom, uma vez emitido o boleto, ou se fosse o caso gerada a remessa, na tela de emissão, quando eu emito, ele some daqui. Ele não apresenta mais aqui. Por que ele faz isso? Porque ele entende, o sistema passa a entender que esse documento agora possui o nosso número e foi feito o boleto. Você não pode vir aqui e gerar um novo boleto. Você pode reemitir o mesmo boleto. Ele tem que manter o mesmo nosso número que foi emitido da primeira vez. Esse campo, antes da gente sair dessa tela, esse campo alterar a observação, se você seleciona o documento, ele abre e permite você alterar aqui a observação. Essa observação é a observação que está no documento, no Cons Receber, para clientes que querem imprimir e alterar a observação na impressão de cada boleto. É aqui que ele utiliza essa opção. Vou selecionar esse documento, vou fazer o boleto dele, então observe que o documento 203, parcela 3, a gente vai emitir o boleto dele. 203, parcela 3, já não está mais aqui. Dados da tela, ele permite selecionar os documentos por documento, entidade, número do mapa de carga e o tipo de documento. O número do mapa de carga é interessante porque tem clientes que vão lá, fazem um processo de carregamento, selecionam vários pedidos, emitem várias notas de uma única vez. Aí ele permite vir aqui nessa tela, pelo número da carga, listar todos os documentos que pertencem àquela carga e fazer o boleto de uma única vez. É uma opção de filtro. Bom, eu posso acessar a tela de reemissão e consulta através desse atalho. Se eu clicar aqui, ele abre a tela para mim. Então, abriu a tela para que eu possa fazer a emissão de um novo boleto, a remessa, ou também a gente pode acessar pelo menu Cobrança Escritural, Reemissão e Consulta. Nessa tela de remissão e consulta, a gente tem aqui os documentos, através do filtro que foi utilizado, que foram feito a primeira etapa que foi feito o boleto. Então ele traz os dados do documento, mostra para a gente o nosso número, certo? Mostra a operação que foi feita, foi emitido o boleto, a data e a hora da operação e outras instruções do documento, outros dados do documento, tipo de cobrança, agência e banco. Eu posso utilizar filtro por vencimento, altero no F2 aqui, então todos os documentos que foram emitidos, boleto. Bom, o que significa vencimento ou boleto? Quer dizer, ele vai passar a filtrar a data da operação em que documentos tem o tipo boleto. Então, se emitiu o boleto, qual foi a data da ação do boleto? Ele vai mostrar para a gente aqui, filtrando por essa data. Se eu selecionar remessa da F2, ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque não foi feita a remessa, ele não registrou como sendo a última operação a data de remessa. Vou botar a data de boleto aqui. Eu também tenho os tipos de documentos que a gente pode selecionar. Eu posso consultar documentos que tenham sido feitos baixados, né? Eu vou lá pegar os documentos abertos, documentos baixados, eu posso filtrar também. Inclusive documentos descontados, eu também consigo visualizar ele aqui. Eu posso consultar documentos que foram feitos estornos. Já a gente vai saber como que ele funciona aqui, tá? O que ele mostra pra gente como estorno. Vou voltar aqui. A data, documentos abertos. Aí vou pegar esse terceiro documento, vou dizer, ó, esse boleto eu não vou emitir por esse tipo de cobrança, vou selecionar outro. Vou estornar ele. Selecionei, marquei, estornar documento, confirmando o estorno da operação, ok, pronto, o documento não está mais aqui. Mas o que aconteceu com esse documento? Ó, ele voltou para que a gente possa fazer a emissão novamente dele. Então eu vou selecionar aí agora, não, vai ser esse tipo de cobrança mesmo. Vou fazer o boleto dele. A gente fez o boleto. A partir desse momento agora ele está presente na tela de remissão e consulta, com a opção boleto gráfico. Um detalhe, se eu selecionar esse documento aqui, clicar no histórico dele, ele mostra para a gente tudo que ocorreu com esse documento. Então ó, a gente pode observar aqui, ó, que ele foi feito um boleto, a data e a hora, o usuário, o nosso número. Se eu quiser registrar alguma observação, eu clico aqui, foi emitido o boleto, caso disso. Ele mostra a data do estorno que foi feito e ele mostra para a gente a data
de quando ele gerou o novo boleto. Pode falar, Carol. Tá, deixa eu só perguntar. Você se tornou o último, daí ele vai... A sequência do nosso número que está lá no tipo de cobrança, ele permanece, segue em frente. Segue em frente. Mas você ainda não emitiu ele de novo? Já emitiu o boleto de novo. Já emitiu de novo? Emiti de novo. Quando eu fui na tela de emissão, eu emiti ele novamente. A gente entrou, viu que ele estava lá novamente. Quando eu estorno, ele some daqui. Ele está disponível para emitir novamente. Eu selecionei e emiti ele novamente. Ó, a data e a hora dele aqui. Foi na sequência, tá vendo? Quando eu emiti novamente, ele gerou um novo nosso número. Mas isso está certo? Está certo porque foi feito um estorno anterior. A ação anterior foi um estorno. Se eu estornei, aquele nosso número não existe mais. Tá, mas então eu tenho que imprimir ele novamente. Oi? Eu tenho que imprimir o boleto novamente. Correto. Eu tenho que gerar um novo boleto. Um novo boleto. Ele vai começar novamente a operação. Bom, detalhe. Mas eu posso, a partir do estorno, mandar uma informação para o banco automática pedindo para tirar o documento da cobrança? O sistema aqui, nesse caso, não faz a ação de interação com o banco, de alteração de vencimento, pedido de cancelamento do documento. O sistema não faz. Ele só transmite a remessa. Qualquer interação de cobrança que tenha que se fazer, tem que se fazer no banco. Então, normalmente, o cliente estornou, ele tem que acessar o banco e estornar. O cliente veio e me pagou em carteira, veio e pagou em dinheiro. Então, eu tenho que pegar, vir fazer o estorno no sistema para tirar ele da cobrança. E na sequência, eu tenho que acessar o banco, localizar o documento e fazer manualmente no site do banco a ação de pedido de cancelamento, de estorno, ou uma coisa que ocorre bastante, alteração de vencimento, né, para não cobrar juro. Então, o que você faz aqui, somente a operação da remessa, ele gera e transmite ao banco. Então, as instruções de cobrança, alterações, registros relacionados ao documento, vencimento, estorno ou qualquer outra informação, tem que ser feito diretamente no banco. Ok? Então, eu emiti boleto, ele me registra todo o histórico que ocorreu com o documento aqui. O que eu queria mostrar, se eu estornar o documento aqui, ó, eu consigo ainda assim clicar títulos estornados, ele me mostra os títulos que foram estornados. Veja bem, títulos que foram estornados e encontram-se estornados. Tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, eu consigo saber o histórico desse documento que foi feito um estorno. Então, eu sei que esse documento não tem cobrança e eu estornei ele novamente. A última ação foi de estorno. Se eu voltar lá, emitir ele novamente, o documento está aqui, documento 3, eu emiti um novo boleto para ele agora. Vou sair, vamos lá na tela de emissão e consulta, o documento está aqui novamente. Eu vou clicar só os títulos estornados. Ele não vai mostrar mais esse documento, porque ele não se encontra com a situação estorno. Mas agora ele se encontra com um novo boleto novamente. Ele passou pela operação de estorno, existe um histórico para ele. Bom, aqui nós fizemos uma ação que os clientes têm que tomar muito cuidado. Eu emiti 3 boletos, porque eu fiz o estorno e emiti novamente para o mesmo cliente. Nesse Então tem que tomar cuidado. Então a gente tem que tomar, o cliente precisa tomar cuidado com a informação do nosso número que está aqui, o boleto impresso para o cliente e o que está na cobrança do banco. Né? Se o cliente pagar, vai entrar uma cobrança no registro que não está lá na carteira dele. Mas e se eu fiz o boleto e eu, ao fazer o boleto, enroscou na impressora, ou o cliente perdeu o boleto, pediu um novo boleto? A gente vai selecionar, emite segunda via de boleto. Emitir segunda via é diferente de eu gerar um novo boleto, que eu só faço na tela de emissão, não na tela de reemissão. Na tela de emissão eu crio um novo boleto. Na tela de reemissão eu pego um documento e eu emito ele novamente. Olha, emitir segunda via de boleto. É o mesmo documento que tem um outro, que tem o mesmo nosso número. Desculpa falar outro errado. É o mesmo nosso número, ó, o 3 e o 7. Vamos consultar o histórico desse documento. Tem mais ou menos previsão de término? Voltando à gravação.
Então, continuando aqui, ó, eu selecionei o documento e agora observe que ele tem aqui ó, na operação dele a boleto gráfico segunda via. Então, se eu clicar aqui, consultar o histórico desse documento, ó, foi feito o boleto, foi emitido uma segunda via, data e a hora, mas observe que ele mantém o nosso número, ele não altera, nem pode, certo? Certo. Emitimos a segunda via, o sistema também possui a opção de envio de boleto por e-mail. Para essa opção eu tenho que abrir a tela, configurar que servidor porta usuário para envio de SMTP em padrão SMTP. Uma vez configurada essa opção, na hora que eu confirmar aqui, ele vai fazer o envio do boleto por e-mail, certo? Está dando aqui, eu não estou cadastrado. A opção do estorno a gente já viu, alterar data de vencimento. Aqui aplica-se aquela regra que a gente falou. Se eu alterar aqui, ele está alterando no cliente, desculpe, lá no banco? Não, ele só está alterando no boleto. Ele vai imprimir o boleto com as regras, com a alteração que você está fazendo. Para cobrança simples, isso aqui é tranquilo, você altera o vencimento e emite um novo boleto para o cliente. Para cobrança registrada, você tem que acessar o banco e fazer a alteração lá nas cobranças no banco. Aí ele altera só no boleto ou no contas a receber ele também? Ele altera no contas a receber também. Tá? Feito isso aqui, a gente tem agora a opção da remessa bancária. Então eu vou selecionar os documentos que eu fiz num determinado período e vou selecionar a remessa. Um deles eu vou deixar fora, gerar remessa. Ó, ele gera o arquivo da remessa. Ele mostra pra gente onde que ele está salvando, ó. Ele salvou com o nome COB1 lá. Ok? Vamos acessar a pasta lá da remessa, remessa bancária. Aqui está o arquivo que ele gerou a partir dos documentos que a gente selecionou. Ó, aqui ele está no padrão do banco. Então, se fosse o padrão KNAB 400, se fosse o modelo Febraban na remessa, ele estaria com um layout diferente. O sistema já monta automático de acordo com o layout que você pré-selecionou no cadastro do tipo de cobrança. Aqui ainda na tela da remissão, eu tenho aqui ó, a informação agora, ó, esses dois documentos foram feitos remessa, esse foi feito boleto. Se eu filtrar aqui ó, por boleto, da F2, ele vai filtrar somente o que tem boleto. Se eu filtrar por data de remessa, ele me lista os documentos que estão com operação remessa. Ok? Lá no filtro, a gente tem aqui algumas opções de filtro também. Entidade, nosso número, a carga também, o filtro por valor. Eu posso, aqui no padrão da remessa, mas eu gerei o arquivo de remessa, eu esqueci de incluir um arquivo, eu precisaria colocar ele dentro do mesmo arquivo aqui para gerar a opção da remessa. Nesse caso, o que pode ser feito aqui, você teria que vir selecionar novamente todos os documentos e gerar um novo arquivo de remessa. Eu tenho que selecionar ele aqui como gráfico, selecionar, gerar o arquivo de remessa. Ó, ele gerou um novo arquivo de remessa agora com os 3 documentos. E os 3 documentos estão com a opção remessa. Mas aí o cliente pode ocorrer de ele se perder um pouco na informação relacionada à parte da remessa. Qual arquivo que gerou, se esse documento está ou não. Tudo isso vai estar no histórico. Ó. No histórico eu tenho o nome do arquivo que foi gerado. Qual a última remessa que foi feita? Nessa data, nesse arquivo. Então esse documento foi colocado no arquivo 1 e ele também está no arquivo 2, certo? Só uma dúvida, quando eu altero o vencimento, eu faço a emissão de segunda via, ou eu tenho que... A emissão da segunda via. Ou eu tenho que reemitir o boleto? Emissão da segunda via. Segunda via só. Então, por isso se aplica muito para cobrança simples, porque no caso da remessa, mesmo quem fez cobrança registrada, a recomendação é alterou o vencimento, você tem que entrar no banco e alterar no banco, nos controles de cobrança, o vencimento do documento. Localizar o documento e alterar lá no site do banco o vencimento do documento para ficar compatível com o novo boleto que você imprimiu para aquele cliente. Então é uma ação sincronizada que você tem que fazer, porque senão vai ficar no sistema de uma forma e no sistema do banco outra. É importante isso, senão
para cobranças registradas. Cobrança simples, você não precisa, não existe nenhuma informação de cobrança no banco, mas você só emite boleto. Tá? Por isso que aquela opção que a gente viu, boleto barra remessa, ela é pouco utilizada, deve ser pouco utilizada, ela é muito específica. O ideal é utilizar a opção boleto e gera remessa depois de você achar o que for necessário. Ok? Acho que aqui a gente completa as operações de boleto, de cobrança. E a gente viu então o boleto, os cadastros, emissão, processo de emissão do boleto, remessa e as operações de estorno. Posteriormente a gente vai estar vendo as operações do retorno bancário. Ok?